Deus e Pai, nesta hora, Senhor, a tua filha já está na tua presença, Pai. Pai querido, Pai amado, toma ela em tuas mãos, Senhor, que não seja ela, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo, meu Pai, nos lados dela, Senhor. Assim, ó Pai, como o Senhor usou, meu Pai, os teus servos, meu Pai, que o Senhor venha usar a tua filha nesta noite, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, coloca, Senhor, uma brasa tenaz na boca da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, e nos nossos ouvidos, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a tua palavra e guardar nos nossos corações. Pai querido, Pai amado, eu te apresento a tua filha em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glória a Jesus. Glória. Vamos abrir a palavra no livro de Josué 2. Glória a Jesus. Versículo 9 e 10. E eu já quero agradecer aqui ao presbítero Marcos, a Eliane, pelo convite. Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor disse assim: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíram. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Glória seja dada ao Senhor. E nessa noite eu creio que o Senhor confirmou a palavra aqui, porque eu quero falar um pouco da palavra do Senhor, eu quero falar um pouco da fé salvífica. Amém. E quando a irmã Márcia aqui, os louvores já estavam falando, as oportunidades, na oportunidade da irmã Márcia, eu creio que o Senhor confirmou, né? E nós sabemos que lá em Hebreus 11 também diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. A fé, ela é você estar num momento de diversidade, num momento difícil, você esperar algo. Podem assentar, irmãos, perdão. É nós esperarmos algo que muitas das vezes parece improvável. Então eu, orando ao Senhor, eu peguei esse texto aqui que fala sobre a fé de Raabe. A fé que salvou toda a casa dela. A fé que Raabe teve, ela não foi só para ela se estendeu a toda a sua casa. E Raabe, como nós sabemos, é uma mulher pecadora, uma mulher cananeia. A palavra diz que ela era uma meretriz, uma prostituta, e ela estava num cenário corrompido, onde a terra prometida ao povo de Israel, que estava sendo ocupada pelos cananeus, um povo de religião politeísta, eles criam em vários deuses, Deus da chuva, Deus do sol, ao Deus Baal, faziam sacrifícios de crianças, eles acreditavam nas deusas da fertilização. Então a prática da prostituição ali era quase que comum, né? Comum para aquela cultura. Então Israel ele entra em confronto, porque nós, o povo israelita, eles creem em um só Deus, em um Deus só poderoso. Glória! E a palavra diz que Moisés, ele conduziu o povo por 40 anos no deserto, mas não pôde entrar. Então aqui nós começamos aqui no versículo 1, quando Josué, ele recebe uma ordem do Senhor, né? Ele recebe uma ordem. No versículo 2, Deus fala a Moisés assim, do versículo 1 do livro de Josué:
Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu os dou aos filhos de Israel. Então aqui Josué, ele era responsável por introduzir o povo ali na terra. E o Senhor, ele pede para que Josué, ele se esforça, porque nós sabemos, irmãos, que é necessário fé. Verdade. Porque não era, muitas das vezes o Senhor promete para a gente coisas, Ele fala que vai fazer, e a gente às vezes fica esperando acontecer. Mas só que tem as dificuldades, tem as lutas. E de cara Josué tinha que romper ali a travessia do Jordão. E os rios estavam transbordando, eles estavam cheios. Ou seja, se não for a fé, ele não atravessava, visivelmente não atravessava. E logo após ali, estava Jericó, onde encontrava essa mulher ali, onde encontrava Raabe. E a cidade, ela era fortificada, não era uma cidade qualquer. Era uma cidade rica, muros largos. A cidade, ela estava bem protegida. E não era fácil alcançar aquela terra. Mas Josué, ele obedece ao Senhor. Em obediência ao Senhor, ele chama o povo. Inclusive, ele chama 2 espias antes para poder ir lá ver a terra, espiar a terra. E vai esses 2 espias ali para Jericó, para poder estar avistando a terra. E eles passam a noite na casa de Raabe. Não sei se lá de repente poderia ser uma hospedaria, mas eles passam a noite ali na casa de Raabe, esses 2 espias. Só que o rei, ele fica sabendo. Ele fica sabendo da presença de Raabe. E ele vai e pede para que Raabe despeça os moços, mas Raabe os escondeu. A palavra diz que Raabe os escondeu, esses 2 espias, né? Raabe, ela os escondeu, porque o povo, eles estavam com muito medo, eles estavam tementes, por causa dessa palavra aqui, que Raabe falou. Que Raabe, ela ouviu dizer, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. E aqui, irmãos, a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Embora Raabe fosse uma mulher prostituta, uma meretriz, uma mulher que servia aos outros deuses, a Deus pagão, ela ouviu. E no que ela ouviu, ela creu. E quantas vezes o Senhor usa as nossas vidas para poder estar falando do Evangelho? Quando você olha para o Projeto Sertão, eu vejo a imagem daquele rapaz que no caminho o pneu furou ali de um dos automóveis, e ali o povo pôde falar. Ali existia uma pessoa que precisava de ouvir a palavra do Senhor. E ali foi falada a palavra do Senhor para aquele jovem rapaz. E aquele rapaz, ele se entregou para Jesus, ele creu. Glória a Deus. Ele se entregou a vida dele para Jesus. E a fé, ela é assim, ela vem por ouvir. E eu fico pensando o que aconteceu depois. Eu espero que ele, através da fé dele, através da vida dele, a família dele também tenha se convertido. Assim que ele esteja caminhando hoje para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. E Raabe, ela declara para esses 2 espias, antes mesmo que eles dormissem, ela subiu lá em cima no telhado, onde ela havia escondido, e falou com eles, né? Que ela sabia desse Deus que abriu o Mar Vermelho, né? Esse Deus que destruiu a Og, né? A Seom, destruiu eles. Então, Raabe,
eu fico maravilhada com essa parte aqui, que ela fala assim que o povo estava amedrontado, com muito medo, porque enviam um povo ali que eles não enviam sozinhos, eles enviam com o Senhor dos Exércitos, Jeová estava à frente. Eles não estavam sozinhos. E o povo daquela cidade ali, eles estavam temendo. E aqui eu gosto de ver a confissão de Raabe, porque o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E Raabe confessa que deu. Ela confessa a Deus. O seu Deus é um Deus todo-poderoso. E ela aproveita a oportunidade. Ela aproveita a oportunidade. Glórias ao nome do Senhor. Agora, no versículo 12, fala assim: agora, pois, jurai-me vos peço pelo Senhor. Irmãos, aqui eu vou entrar numa parte aqui que eu vou ler, que eu gosto muito, é da intercessão. Glória a Jesus. Raabe, de uma certa forma, aqui, quando vocês vão ler, ela intercede. Ela creu, ela confessou ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, e agora aqui ela intercede. Sabe? Ela não guardou só para ela. Então o versículo 12 fala assim: agora, pois, jurai-me vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz de beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Irmãos, olha que coisa mais linda. E de que darei a vida a meu pai, a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, é sem reservas. Ela pede, ela é ousada. E de que livreis a nossa vida da morte. Olha a intercessão. Olha a intercessão de Raabe pela sua família e pelos seus. E aí eu fico pensando quanto nós temos buscado ao Senhor pela nossa casa, o quanto nós temos buscado ao Senhor pelo nosso lar. O que está nos faltando às vezes é fé, porque muitas das vezes a gente começa, a gente está ali naquele pique ali, o inimigo se levanta, aí a gente se afrouxa. Mas não, aí que é a hora de intensificar a oração, porque o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, porque há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor. E aqui eu lembro de Pedro, quando ele vai caminhando ali sobre as águas, Jesus estende a mão e Pedro ele vai caminhando sobre as águas. Pedro vai muito bem. Fé, Jesus, ele está indo ao encontro de Jesus, ele vai muito bem. E com nós não é diferente. Às vezes a gente está indo muito bem, a gente está caminhando sobre as águas. Só que aí vem a tempestade, vem o mar bravio, vem a adversidade, e aí nós perdemos o foco. É verdade. E Pedro, quando ele caminha pelas águas, enquanto ele estava focado em Jesus, enquanto o foco dele era Jesus, ele caminhou. Quando ele olhou, o mar estava bravio. Quando ele olhou que a coisa não estava bonita, foi aí que ele começou a naufragar. E muitas das vezes é assim que acontece nas nossas vidas. Certeza. Muitas das vezes a gente está ali naquele pique, mas aí vem a adversidade, vem o vento, e em Jericó estava chegando este vento, porque o povo estava com medo, porque Israel ia tomar, porque aquela terra foi uma terra que Deus prometeu aos seus filhos. E por mais que eles fossem fortes, por mais que eles tivessem armamentos, homens, eles sabiam que eles não iam poder ter, que eles não poderiam vencer o povo do Senhor. E Raabe se aproveita para falar, para confessar a Deus
o Deus dos israelitas, sabe? E interessante que quando nós nos levantamos, quando nós confessamos ao Senhor como o único e suficiente Salvador, Ele faz maravilhas. Aleluia. Ele faz maravilhas. E essa mulher intercessora, que ora, até mesmo sem saber, né? Interessante, né? Até mesmo sem saber. Ela clama, e ela pede por misericórdia pela sua vida, pela vida dos seus. Me faz recordar também Ana. Mesmo em meio à adversidade, mesmo o Senhor havia cerrado a sua madre, mas ela não desistiu, assim como nós. Ela não desistiu, ela continuou caminhando. E ela orava ao Senhor e ela fez um voto ao Senhor, sabe? E muitas das vezes, para nós também está precisando assim, ser um pouquinho mais ousado, né? Fazer um voto, Senhor. Não é uma troca, é um voto. E o Senhor, Ele concedeu a Ana uma vitória, Ele abriu a madre, Ele deu a ela um filho, Ele deu a ela um Samuel. E muitas das vezes o nosso Samuel, para chegar, a gente precisa ser um pouquinho mais ousado. A gente precisa ser um pouquinho mais ousado, ser doido, ser louco mesmo. Ser louco mesmo. Porque há poder no nome de Jesus. Aleluia! É verdade, Senhor. Há poder no nome de Jesus, aleluia. Todo joelho vai se dobrar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim como teve vitória, nós também teremos vitória. Aleluia. Ou seja, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. Então, Raabe, ela faz os espias, ele faz um acordo ali com Raabe. Né? Ela protegeria eles e ele salvava a família dela, a vida dela, ele seria com eles também. E no versículo 17 fala assim: disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste seu juramento que nos fizeste jurar. O 18 diz assim: se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata na janela, por onde nos fizer descer. E se não conheceres a casa contigo, e se não colheres em casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Recolhe logo todo mundo dentro de casa, proteja todo mundo, mas coloca um fio de escarlate à janela. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aqui você vê o Cristo revelado. Aqui você vê aqui que o fio de escarlate é um fio vermelho, representando o sangue de Cristo. É porque é Jesus que salva. Aleluia. É Jesus que salva. E aqui a gente tem o Cristo revelado em João 1 fala, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Jesus, ele está desde o princípio, desde a fundação do mundo. E aqui os espias pedem para que ela coloque esse fio, para quando o pessoal entrar e tomar a cidade, a casa dela seja preservada. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim ela fez, ela despedeu os espias, eles se foram, e ela colocou esse fio de escarlate na janela. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando, no capítulo 6 já, quando Jericó, enfim, seria destruída pelo povo israelita, Josué dá ordem ao povo, assim como o Senhor ordenou, né? Não vou entrar em detalhes aqui. O povo começa a rodear ali as muralhas de Jericó.
né, por 7 vezes. Na 7ª vez, a muralha ela veio ao chão. Glória Ela a veio ao Deus. chão e o povo entrou com conforto. Aleluia. Interessante, irmãs, que a palavra ela diz que a casa de Raabe ela situava em cima do muro. A cidade, eu não sei falar as medidas, mas para uma casa estar em cima do muro, esse muro ele tem que ser bem extenso. Tem que ser um muro forte. Tem que ser um muro bem forte. Assim era Jericó, ela era uma cidade fortificada. É só o Senhor. É só o Senhor. E estava ali. E quando esse muro ele cai, aí eu fico imaginando, a casa dela fica intacta. E ali os povos israelitas eles entram ali com mão forte, não pela força dele, mas pela força do Senhor dos exércitos. Mas a casa dela é preservada, glória seja dada ao nome do Senhor. A casa dela é preservada. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Raabe, ela salvou toda a sua casa. O povo entra em Jericó, toda a casa de Raabe, ela é salva. E assim diz o versículo 17: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ela e toda a casa dela. Ela e toda a casa dela. E muitas das vezes nós estamos pelejando, sabe? Nós estamos pelejando com a força dos nossos braços, quando deveríamos colocar a fé no Senhor. Ah, é fácil? Não, não é fácil, mas é necessário. Não é fácil. Muitas das vezes o Senhor está dando uma direção e a gente está indo na direção que o Senhor ele nos dá. Só que no meio do percurso vem os imprevistos, vem as lutas, vem as diversidades. E nós acabamos nos balançando. Se isso acontece, irmãos, nós venhamos voltar, venhamos lembrar do nosso Deus, da fé que nós devemos ter no Senhor. Porque a fé, ela cura. A fé, ela tem o poder de curar. O centurião, ele pede para que Jesus ele vá até a casa dele, porque tinha um servo ali que estava doente. Jesus pede para que ele vá. E chegando lá, Jesus disse só uma palavra e ele foi curado. Sabe, a fé, ela cura. A fé, ela liberta. Em Lucas 13, a partir do versículo 10, fala daquela mulher que entrava há 17 anos no templo, encurvada. A doença dela não era somente física, era uma doença espiritual. Só que ela não desistiu. Culto de domingo ela estava lá, culto de segunda ela estava lá, encurvada, mas ela estava. Ela insistiu, ela persistiu. Ela não desistiu. O inimigo tentou. Ele colocou nela uma doença onde ela ficasse encurvada. Mas o Senhor a libertou, porque a fé ela liberta. A fé ela cura. Aleluia. Aleluia. Jairo é um homem todo poderoso, né? Poderoso. Tendo a tua filha ali, né, adoentada, vai atrás de Jesus. Ele vai atrás de Jesus. Só que antes mesmo que Jesus, a filha dele já estava morta.
Sabe, a filha dele já estava morta. Mas ainda assim, ele não desistiu. E Jesus, ele passou, ele foi para casa de Jairo. E a minha menina, ela é ressuscitada. O nosso Deus, ele ressuscita. Glória seja dada ao nome do Senhor. O nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso. No dia da adversidade, clame ao Senhor. Oh, glória! Clame ao Senhor. No dia mau, clame ao Senhor, porque Ele é poderoso. Aleluia. A fé, ela faz coisas extraordinárias. Faz coisas extraordinárias. A fé salvou a casa de Raabe. Salvou toda a tua família, toda a tua parentela, pai, mãe, irmãos, todos que estavam ali. Para a honra e glória do nome do Senhor. Muitas das vezes não é fácil porque o mundo é mau. O mundo não tem nada que presta. Ele quer nos engolir. O inimigo das nossas almas, ele vive bramando como um leão, buscando quem possa o tragar. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. E ele vai na sua fé. Se você deixar ele vai na sua fé, e ele vem rouba a alegria. E nós não podemos perder a alegria da salvação. Aleluia. E no final, ele destrói. Ele envergonha, ele destrói. E a pessoa não quer mais caminhar. Está destruída. Mas nós temos um Deus. Nós temos Jesus que peleja a nosso favor. Aleluia. Nós temos um Senhor que salva, que cura, que batiza, que leva para o céu. Para a honra e glória do nome do Senhor, toda a casa dela foi salva. Essa é a fé salvífica. Essa é a fé salvífica. Igreja, a fé, ela é um dom de Deus. Porque Deus é bom, irmão Cleide, e a benignidade dele dura para sempre. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Deus continue abençoando a nossa irmã. A nossa irmã Keila. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque Deus, ele é poderoso, né? Ele é Deus nos céus e na terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê que a Raabe, ela era uma prostituta e Deus ouviu. Imagine a oração tua aí, irmãos. Aleluia. Meu Deus do céu, Deus, ele não faz acepção de pessoa. Ela era uma prostituta, o Senhor ouviu. Então, irmãos, a fé, segura a fé em nome de Jesus. Nós temos que ter fé no Senhor Jesus e não desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Assim agradecemos, né, a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, né, os irmãos que vieram cooperar juntamente conosco. E passando a oportunidade para o presbítero Marcos, né, desta noite, em nome de Jesus.